Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. E esse tema de hoje, gente, tá mais que especial. Só que antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha para ajudar esse canal a crescer e atingir mais empreendedores e pessoas que estão nessa jornada. E pensando nisso, dos empreendedores que estão na jornada, assim como eu, tentando aí criar uma empresa autogerenciável, sair do operacional, ir para o estratégico, para expandir, para fazer ela crescer, eu trouxe um convidado aqui que é muito especial. Trouxe aqui Paulo Júnior, que é consultor empresarial e foi eleito o empreendedor do ano. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Paulo. Jéssica. Um prazer estar aqui com o seu público, os empresários e empreendedores que acompanham todo o podcast que fala sobre empreendedorismo, ainda mais esse, que empreender realmente muda tudo. A gente tem que apoiar, tem que participar. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. Não, eu que agradeço. E você veio com a missão aqui que todo empreendedor sabe aquela pergunta transformadora na dúvida do empreendedor? É justamente esse trabalho que você faz, que é como criar uma empresa autogerenciável, que ela escale, que ela cresça de forma saudável. E eu vi que é um trabalho que você vem fazendo, inclusive você dá muito conteúdo lá no seu Instagram, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição para vocês ir lá dar uma conferida. Eu falei, não, eu tenho que trazer ele aqui porque a gente tem que falar sobre esse tema que é muito importante. Verdade, Jéssica. Primeiro, ter uma empresa é o segundo maior sonho do brasileiro. O primeiro é ter uma casa própria. E você trabalha também nesse ambiente. Mas muita gente começa a empreender por necessidade no Brasil e não por oportunidade. Empreender por necessidade não tem demérito algum. E tem algumas pessoas que falam, por necessidade, a maioria, sim, por necessidade, isso envolve coragem, envolve iniciativa, envolve decisão. Então, tudo isso por si só já é uma vitória. O empreendedor tem que ser gentil consigo mesmo, comemorar, estourar um champanhe, abrir um refrigerante e falar, olha, eu sou corajoso, porque muita gente não tem a coragem porque fala, eu vou vender alguma coisa, nossa, eu nunca fiz isso. Primeiro, todo mundo tem que ser vendedor, primeiro da sua própria imagem. Mas muita gente não faz o que a gente chama de exercício primordial, que é planejar, que é pensar. Não é porque eu sei cozinhar que eu devo abrir um restaurante. Não é porque eu gosto de criança que eu devo abrir uma escola. E assim sucessivamente. Então, entender primeiro o que você gosta, entender o que é que você quer fazer e onde você quer chegar é o primeiro passo do exercício de planejamento que a gente pode aprofundar nisso. Mas, de cara, tem que fazer conta, tem que planejar, tem que entender o que você é bom. Papel e caneta mesmo. Eu digo que é o melhor método, papel e caneta, para escrever o que eu sou bom. Sou bom nisso. O que eu não sou bom? Aí tem que ser corajoso mesmo para falar, nossa, eu sou horrível nisso aqui. Porque quando você começa a mapear, você vai trabalhar os pontos, vai se fortalecer naquilo que você é bom e trabalhar os pontos que você precisa melhorar, os chamados pontos fracos, para entrar no jogo mais bem preparado. Tem muita gente que entra na estatística lá dos 2 primeiros anos, né, que a empresa não vai para frente, ou depois dos 5 anos, exatamente porque não planeja, não faz uma coisa básica, tem que fazer continha. Mas uma das coisas em relação a isso que eu acho que é o que aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu comecei a empreender, eu não sabia nem o que era plano de negócios. E eu acredito que isso acontece com a maioria das pessoas. E aí tem muita gente que empreende muito nessa veia da intuição. Eu sou boa em fazer bolos, então vou abrir uma confeitaria. E essa parte estratégica, no meu caso, por exemplo, eu venho aprendendo ao longo da minha jornada. Então, aquele empreendedor que está nos assistindo agora e está assim, eu quero empreender, mas ele está nesse momento que ele não sabe o que é um planejamento estratégico, ele sabe que ele quer empreender. Sim. E aí você falou dessa importância. Como que ele procura essas informações? Onde que ele acha apoio para esse início de jornada que é tão desafiador? Existem as agências de fomento ao empreendedorismo. Faça um corte aqui, não sei se você fala o nome delas. Sim, falo. E o Sebrae, por exemplo, é muito bom. Tem gente que não fala, mas assim, você tem agências de fomento ao empreendedorismo, Sebrae, você tem iniciativas em algumas prefeituras que fomentam o empreendedorismo.
você tem associações empresariais. Aqui em João Pessoa, nós temos na Paraíba a Embaixada de Negócios, grupos empresariais, você tem associação comercial, CDLs e assim sucessivamente. Primeiro, para que possibilite que o empreendedor se conecte. Então, quer começar a empreender? Se conecta com quem já fez, com quem já errou. Ouça histórias, busque livros. Hoje, o YouTube tem uma série de gente contando suas histórias, ensinando. Então, eu preciso minimamente traçar onde eu quero chegar. Eu quero empreender para quê? Vamos imaginar por necessidade. Paulo, preciso pagar os boletos. O leite das crianças, ótimo. Então, ok, tá claro? Então, você está preparado? O que você vai vender? Qual é o maior benefício? Por que eu vou... E aí, a gente pode pegar exemplos bem práticos, desde o bolo que você falou. Vou empreender, vou começar a vender bolo aqui em casa. Bolo gourmet. Agora Ou gourmet, né? Ou o din-din gourmet lá, né? O gelinho lá em São Paulo. Ok, não importa. O importante é qual é o benefício que isso vai levar. E aí eu preciso começar a buscar conhecimento para melhorar o que eu não sei, ou aprender o que eu não sei, melhorar o que eu ainda sou fraco e aprimorar aquilo que eu sou forte. O que é? Seja mais prático, Paulo. Você sabe falar bem? Você sabe vender? Não, eu só sei fazer o produto, sei fazer o caderno, por exemplo, o pessoal que fez o nosso caderno. Nós investimos porque é uma empresa que está começando, eles começaram a empreender e estão batalhando, fazendo produtos maravilhosos. Tem empresas maiores que fazem, mas eles entraram com um posicionamento já definido, mesmo começando pequeno. A questão, literalmente, Jéssica, é você, de fato, se preparar, ter consciência, entender que você entende de fazer o seu negócio, mas é preciso também entender de negócios, entender quais são os pilares que sustentam uma empresa, por que fazer conta é tão importante, e aí a gente entra na questão financeira, por que o fluxo de caixa é fundamental para qualquer empresa, de qualquer tamanho, né? Por que mesmo começando pequeno, eu preciso me organizar. Organização nada mais é do que estabelecer limites. E você sabe que nas consultorias que a gente faz, onde a gente encontra mais dificuldade, é exatamente na parte da gestão. Você tem a estratégia, né? Imagina um triângulo, você tem a estratégia, a gestão no meio e a operação. A operação, ela se acha mais importante que todo mundo, né? Porque na cabeça eu acho que é a operação que faz a empresa acontecer. A operação se acha, literalmente, gente. A operação se acha, ela fala de manhãzinha, fala, Jéssica, vem aqui, bora, não vai tratar daqueles assuntos não, porque a gente tem cliente para atender, tem fornecedor para ligar, tem aquele cara para cobrar, tem que fazer uma série de coisas, ainda tem os meninos para levar para a escola, tem um monte de coisa. Então, de manhãzinha, no seu café da manhã, a operação já te agarra. E, óbvio, aí, muitos empreendedores que começam sendo equipe... que a maioria de quem empreende por necessidade começa nesse equipe. E aí ele fala, não, é verdade, não dá tempo de eu pensar na morte da bezerra, né? Como se pensar em como a empresa vai crescer fosse algo irrelevante. Então, quando você está ocupado demais, tudo começa a ficar urgente, porque uma série de coisas começam a ficar pelo caminho, não dá tempo de fazer tudo. E sabe um pensamento também que é muito recorrente? Eu preciso resolver isso para depois eu pensar. Só que aí você fica nesse loop de eu preciso resolver isso para depois pensar e você nunca consegue sair dessa operação para você pensar estrategicamente no crescimento da sua empresa. Parte da pirâmide, ela fala, nossa, como eu sou importante. Olha, se não fosse eu, hein? A operação dizendo. E se a gente não atenta, e normalmente não dá, o empreendedor sozinho, eu digo isso por experiência, a gente hoje já tem mais de 12 anos só de consultoria, mais de 30 anos desenvolvendo lideranças na área estratégica. Você precisa de um terceiro para te chamar a atenção ou te forçar a sair da operação, literalmente, ou te empurrar, ou te arrancar da operação,
mas é sempre? Não. A empresa, mesmo crescendo, tem o que fazer. É importante que o sócio, mesmo com a empresa já toda autogerenciável, toda funcionando, ele sempre vai ter que ir lá atender um cliente. Eu lembro, tem uma ex-cliente que virou amiga, né, que tem uma rede, eu acho que posso falar o nome dela, que é Neila Venâncio. Você tem que ver a Neila, que hoje tem uma rede de loja, mas atendendo o cliente é a coisa mais linda do mundo, assim. Por quê? Porque sabe fazer isso, nasceu para fazer isso. Agora significa que nunca mais vai fazer? Não, de vez em quando tem que ir lá na loja mesmo, ver se o atendimento está bom, se o cliente está gostando, se tem um produto que ele quer. Isso é para parte do pressuposto que a gente estava conversando, entender é mais importante que atender. Grava isso. Entender é mais importante que atender. Por quê, Paulo? Porque quando eu entendo a necessidade do cliente, eu atendo melhor. Quando eu entendo as minhas necessidades, eu me coloco melhor, eu me aprimoro, eu trabalho as competências que eu preciso. E a maioria dos empreendedores, sim, são apaixonados, gostam do negócio, precisam entender de negócios, que existem pilares que sustentam os negócios. É exatamente isso que eu te fazer essa pergunta para você. Dentro do que a gente está falando do empresa autogerenciável, quais seriam os pilares primordiais para que o empreendedor conseguisse falar: a minha empresa ela anda sem mim, eu não preciso estar nela para ela acontecer? Você vai gostar de uma modelagem que a gente criou na PJI, chamada Burj PJI. Burj é torre em árabe, e PJI, da planejamento, eu digo que é planejamento, é Paulo Júnior e a minha formação de inteligência de mercado, mas eu digo que é planejamento e inteligência com Jesus no meio, aí fica tudo show, fica tudo legal. Burj de torre, porque eu preciso ter uma base forte e ele vem da estrutura do modelo arquitetônico do maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa, que tem quase 1 quilômetro para cima de prédio e foi construído na areia, né, do deserto. Eu fui estudar o alicerce, eu não sou da sua área, né, mas como é que sustenta um prédio desse tamanho, que todo mundo olha, é lindo, maravilhoso. Todo mundo vai para Dubai para tirar foto dele, né? Sobe, aí você vê. Só que o que sustenta aquilo? E aí eu fui estudar o projeto arquitetônico, sim, além de muito ferro, muito concreto, a fundação ser muito potente, muito robusta, o desenho foi feito para que ele mesmo se sustentasse e resistisse, quase 1 quilômetro de prédio, resistisse ventania, tempestade de areia, uma série de coisas, para o prédio não quebrar, né? Você explica melhor isso depois. Caramba, tá aqui. É algo que todo mundo adora, viaja, tira foto. Vou usar esse modelo arquitetônico para transportar, e aí a gente criou o Burj PJI, que é um modelo de 3 torres. O Burj Khalifa ele foi feito seguindo uma flor de lótus, parece um Y, vai. Então ele se sustenta, ele vai crescendo em camadas, e aí foi isso que a gente desenhou. Então eu tenho 3 torres elementares para qualquer negócio. 3 torres elementares para um pequeno negócio, para o equipe, para a multinacional, que eu tenho as 3 torres em que, eu acho que no caderno está aí, logo na imagem, eu tenho a torre do modelo de gestão, que significa exatamente. Aqui, ó, pessoal, para vocês enxergarem. Eu tenho o modelo de gestão, que significa na prática como eu me organizo. O modelo de negócio é como eu ganho dinheiro. E o modelo estratégico, em amarelo, como eu ganho dinheiro sempre, pensando na estratégia. E aí ele vai se desmembrando também. Exato, porque no modelo de gestão eu vou cuidar de pessoas, de processos, da tecnologia, que a gente não pode dispensar e desprezar e achar que tem um setor de tecnologia. Não existe mais isso. Todo mundo tem que entender de tecnologia. Há uns 15 anos atrás eu estava com o professor Rancharan, um dos maiores pensadores no mundo de negócios, e ele palestrando ali para 4.000 CEOs, presidentes lá em São Paulo. Ele falava: olha, esqueçam a tecnologia. Todo mundo ficou assustado. Como assim? Esqueçam o setor de tecnologia. Traga a tecnologia para o board. Vocês têm que aprender programação. Vocês têm que já imaginando onde a gente está, né? Onde nós estamos hoje com inteligência artificial. Então,
modelo de gestão, como eu me organizo, modelo de negócio, como eu ganho dinheiro, então como eu me organizo para ganhar dinheiro sempre. E percebe que na base eu tenho aí a que faz a interligação dessas 3 torres, o papel do líder. O líder, ele às vezes é muito forte no modelo de negócio. O cara é bom de vendas, nossa, ele destrói, fecha negócio, tudo, e vai jogando para o escritório, depois eu vejo esse contrato. Não, depois... E aí o cliente também começa a perceber a desorganização. E pouquíssimos empreendedores param para pensar como a nossa empresa vai crescer. Eu li uma frase hoje de uma cliente lá de Manaus, e ela dizendo o seguinte: tem alguém lá no futuro, na verdade tem você daqui a 10 anos que está te quase que implorando para você, dizendo para você não desistir hoje. Porque o você do sucesso está dizendo, não desiste, não para. Porque empreender dá vontade de parar. Na maioria das vezes, né? Você falar dessas vezes não dá não. Meu Deus do céu. E agora? Sem contar que a gente recebe pressões do que a gente não controla. Da economia, dos governos, da situação de violência, da troca de presidentes em outros países, enfim, da globalização, dos aceleradores do novo tempo, né? Tecnologia, os meios de pagamento estão revolucionando tudo, a própria natureza hoje impacta como a gente se organiza, as construções, como tudo isso. E a lei de Moore, que também traz a questão da tecnologia, que diz o seguinte: a cada 18 meses, tudo que a gente conhece exponencia. Aí vem o ChatGPT dizer, não é mais 18 meses, a cada ano, os caras estão lançando a cada mês 2 a 3 atualizações. Então, tudo isso transforma, e se eu não entendo esses pilares, que tem hora, aí como líder eu tenho hora para eu passar na torre de gestão e falar, está organizado, pessoal, está tudo ok, está faltando o quê, tem estrutura, tecnologia funcionando. Não é para ele fazer tudo, mas ele tem que saber sim visitar a lojinha, modelo de gestão, produto que a gente tem na prateleira, tá a contento do cliente, ele gostou, não gostou, tem produto de mais, tem produto de menos. O mercado, o que o mercado está pedindo? E a comunidade? A gente está se envolvendo com a comunidade? Não está? Tudo isso faz parte do modelo de negócio que eu tenho, mas eu preciso visitar a torre do futuro, da gestão estratégica, para falar como é que a gente vai estar daqui 2 anos, 3 anos. Paulo, eu não sei nem o segundo seguinte. Você está falando... se a gente não parar para pensar, a gente não se organiza em vias de... A gente não se organiza... Eu amo, a gente usa essa metodologia nas clínicas de planejamento, que diz o seguinte, Jéssica, que é o segredo judaico da resolução de problemas. Imagina você na corda bamba, né? Já foi no Circo de Soleil? Ainda não. Eu já fui no Circo do Soleil. Do Soleil eu não fui, não. Mas do Soleil eu fui também. Do Soleil eu já fui. É fantástico, né? O cara tá lá o equilibrista na corda bamba, lindo, show, luzes, tudo acontecendo de maneira brilhante. Para onde aquele artista está olhando? O pessoal está olhando para frente. Não, ela está olhando para o mastro do outro lado, que é o ponto que te dá equilíbrio. Então, buscar um ponto de equilíbrio é fundamental para o empreendedor continuar caminhando na corda bamba da vida empreendedora, da jornada. E é importante que ele não tenha o mastro muito perto, porque senão não tem show, não tem risco, não tem nada, mas também muito longe. Daqui 10 anos eu estou milionário, comprei o ChatGPT, falando, está muito longe, né? Se estiver muito longe, tem muita corda. O risco de cair é maior. E dentro desse princípio, tem algo muito importante que é para ela estar olhando para o ponto que dá equilíbrio, certo? Ok. Agora, tem coisa que eu vejo e tem coisas que eu não vejo nessa imagem que eu estou pintando para vocês. Uma delas, eu vejo que ela não está olhando para o pé dela, nem para a corda, nem para o próximo passo. Porque se ela faz isso, a artista, a tendência dela cair, dela perder o equilíbrio, vai aumentar. Desequilibrar. O que isso significa na vida do empreendedor? Que tem passos que você vai ter que dar. Você não pode ficar parada, porque parar também cai.
Então você vai ter que dar, mas eu preciso olhar para onde eu quero chegar, para os mastros, que não podem estar muito distante de mim, mas também nem muito perto. Então, se você continuar, quais são os próximos passos? Aquele boleto que você está sem dormir, que precisa pagar, o crescimento do escritório, a contratação, a demissão, que, meu Deus, que trabalho que dá demitir. Eu fui recentemente, a gente fez uma demissão, a hora que eu vi, precisou ir no sindicato, né, com todo respeito, mas a hora que eu vi a mulher pegar um carbono e fazer assim, eu falei, cara, precisamos atualizar a versão. E estamos em retrocesso, em plena tecnologia. Aí o empreendedor vê tudo isso e fala, meu Deus, que trabalho que dá. Mas não é tanto assim. Se você só sabe onde quer chegar, o show acontece. Por isso que eu digo, é difícil, mas não é tão difícil assim. Dentro do que você está falando, eu acho muito importante tudo que você falou. Mas imagine, e agora eu vou me colocar ali sentadinho onde o empreendedor está no início da jornada. Quando o empreendedor ele começa a empreender por necessidade, na maioria das vezes é por falta de dinheiro. Sim. Precisa pagar os boletos. E aí, como que você traz para dentro do seu processo tudo isso que você falou para mim aqui, que precisa de um planejamento estratégico, precisa de conhecimento de diversas áreas, e às vezes o empreendedor ele não tem dinheiro para contratar uma consultoria, por exemplo, como a sua, que é bem estruturada, mais estruturada no mercado, para mostrar para ele o que são esses pilares na empresa dele, como que ele organiza esses pilares. E às vezes também esse empreendedor, às vezes é um empreendedor solo, e ele está ali tentando equilibrar todos esses pratos, a gestão, ligar para o cliente, falar para o fornecedor, e aí diante disso, como que ele resolve? E como que ele coloca isso em prática dentro da empresa dele? Fantástico. É literalmente uma jornada. Por isso que a gente chama de jornada de dono a empresário. O empresário, é uma provocação. O dono não é empresário? É lógico que ele é empreendedor, né? Só fazendo adendo antes de Paulo falar, que assim que eu cheguei, gente, eu ganhei aqui esse caderno que é maravilhoso e me chamou a atenção aqui a jornada de dono a empresário. Eu falei, qual que é a diferença? Ele falou, responda agora ou durante o podcast? Eu falei, durante o podcast, pra gente poder entender. Então vamos responder agora, porque o dono entende do negócio. O empresário entende de negócios. A gente muda o do para o de, e é óbvio que esse de também inclui o entender do negócio. Só que quando eu entendo de negócios, eu tenho uma mente empresarial que sim, eu necessito dentro da minha estratégia como empresário, eu necessito de uma empresa organizada, de uma empresa já com diretrizes claras, que rode a famosa empresa autogerenciável. Mas como é que eu chego nisso, Paulo? Estou começando agora, eu sou literalmente equipe, eu estou vendendo, assim, de manhã eu caço o leão, à tarde eu fatio, à noite eu embrulho, entrego, e aí, né? É assim mesmo, e isso, eu digo que essas experiências pessoais e intransferíveis são necessárias para te fazer chegar onde você precisa chegar. E aí, dói, mas tem que passar. Tem que ter estômago, tem que ter saúde, tem que ter equilíbrio emocional. Desculpa, muitas vezes a família vai achar assim, tá fazendo as coisas dela lá, né? As coisas dele lá, né? Não sabe muito bem o que é que vocês estão, a não ser quando, mesmo quando vende uma xícara, tá tentando vender as coisas. A família normalmente age assim, principalmente quando é a primeira geração. Não tem problema. Por isso que o empreendedor, mesmo aquele que está começando por necessidade, eu sou o exemplo disso. Eu comecei a empreender, eu acho que eu sempre fui intraempreendedor, sempre fui funcionário, CLT. As pessoas me achavam que era consultor externo, mas eu sempre busquei solucionar, busquei trazer solução para os problemas de outras áreas, inclusive. Eu trabalhava em banco. E aí eu passo a empreender e eu uso o seguro-desemprego para abrir a minha empresa. Cara, eu tenho aqui, bora... Mas como assim? Era o recurso que eu tinha, não vou pro meu sonho. E as pessoas falavam, mas você tem... Os amigos normalmente te incentivam. Por que você não faz isso? Mas dá aquele frio na barriga, você fala, mas como é que eu vou embalar e vender conhecimento? No caso de consultoria. Começa a empreender e veio mais uma dúvida. Como é que eu vou oferecer? Porque consultoria, serviço, normalmente,
Você não faz panfleto e fala, vai lá cortar meu cabelo, né? Não te conheço, não sei se você corta bem ou mal, né? Vai lá na consultoria que eu resolvo o problema. Não te conheço. Por quê? E aí tem uma estatística que diz que 84% dos negócios B2B, eles são iniciados através de recomendações, principalmente na prestação de serviço. Então, na prestação de serviço, se 84% é indicação, cara, eu estou começando agora, complicou mais ainda, não é só o dinheiro que falta. Pô, mas é aí que a criatividade entra em jogo, Jéssica. Eu acho que de maneira muito especial. Por quê? Tem que ser criativo para criar novas soluções, para não ficar na mesma... para sair da caixa, né? Para pensar fora da caixa. Algumas pessoas dizem que é sair da zona de conforto. Existe um conceito também que é ampliar sua zona de conforto, que você faz bem. Como é que eu faço isso? Me conectando a pessoas. Como é que eu faço isso? Participando de grupos. E eu digo o seguinte, mas tem um grupo famoso na cidade que é muito caro, eu não consigo, não tenho dinheiro. Não precisa, tem grupo de oração na igreja que você vai? Vai lá orar, de repente você conhece um empreendedor, alguém que já quebrou, alguém que te dá uma dica, podcast. Então é preciso ser criativo e buscar, ter um senso de curiosidade e falar, peraí, nossa, é tudo isso mesmo? Eu já comecei falando, papel e caneta é a melhor ferramenta que existe, você não paga nada, pode pedir até emprestado. Eu lembro que a primeira reunião que eu fiz, eu não tinha sala, não tinha mesa, eu liguei para a pessoa, cara, preciso entrevistar uma pessoa, não sabia nem quanto ia pagar, não, vem aqui, foi emprestado. E aí o poder das conexões, o poder também da criatividade, ele tem muito a ver com a tua vontade de querer vencer. Essa vontade não é só inanimada, não é só intangível. Ela vem também de uma curiosidade. Como é que eu chego até onde eu quero? Se você não sabe aonde você quer chegar, fica assim, vou abrir, vou vender xícara, vou vender bolo. E aí fica aquele empreendedor que qualquer coisa que vem tá certo, se não vir também tá tudo certo, e ele você não chega a lugar nenhum no final das contas. Pô, que massa. Tem outro conceito que a gente aborda que é o círculo de ouro, do professor Simon Sinek. A grande maioria a gente fica no o que eu vou fazer. O Bet tá dando dinheiro, vou fazer o vender limão agora tá dando dinheiro, comprar dólar tá dando... Então a pessoa fica ele fica correndo em função das pressões que ele não controla. A gente não controla economia, governos, mas a gente recebe pressão. Quando eu trabalho na esfera do porquê eu faço ou porquê eu quero empreender, mesmo partindo da necessidade, a gente não se lança em algo sem ao menos ter um sonho, ainda que seja no íntimo, de falar, cara, eu quero dar uma vida melhor para minha filha. Eu quero, vamos até forçar aqui o pensamento, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar a minha primeira moto, ainda que seja coisas tangíveis. Eu preciso partir desse pressuposto para buscar, porque é isso que vai me fazer acordar de manhã, ter que a gente chama de propósito, que é esse o tema que a gente aborda no livro, que é o que é que me faz acordar de manhã? Se é só dinheiro? E eu digo só, de maneira muito respeitosa, inclusive respeitosa com o dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Mas também colocando o dinheiro no seu devido lugar. Mas se é só dinheiro, você muitas vezes pode até abrir mão de certos valores. E normalmente o empreendedor ele vem por propósito e por isso ele ganha dinheiro. Ele atende tão bem e por isso as pessoas querem o recomendam. Ele se demonstra tão esforçado e aí as pessoas gostam de pessoas esforçadas, né? Não sei se você viu, eu não vou lembrar o nome daquele rapaz que vende água nos faróis com bandeja de gravata. Todo mundo passa, as pessoas gostam de ver isso. Ele foi até pauta de uma entrevista. Aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Estava lá do Manaíra. Exato. Eu sei. Eu não sei também o nome dele, mas eu já vi. Fantástico. Caramba. Por quê? Porque o ser humano,
a gente não gosta muito do sucesso do outro, mas do esforço do outro a gente fala, caramba, como é que ele conseguiu? Caramba, que massa! Né? Todo mundo vê minhas fotos lá com o assessor do Sheik de Dubai, mas ninguém sabe as lágrimas, o frio na barriga, meu Deus, aquele boleto, como é que eu aceitei esse desafio? Meu Deus, ninguém vê. Ninguém quer ver o processo, né? Todo mundo quer ver só quando você chega no topo, mas esquece que tem toda uma etapa e todo um processo atrás para fazer você chegar lá. E pegando um pouco do que você falou, quando o empreendedor, ele é empreendedor de verdade, pelo menos o que eu acho, baseado muito no meu caso, tem uma energia que vem dentro de você, que faz você sair de umas situações que você diz assim, meu Deus, como foi que eu saí daqui? E eu acho que é muito esse propósito que vem dentro de você para você poder vencer todos os desafios. Porque empreender, gente, é um negócio que os problemas só vão aumentando. Você vai superando e aí você vai aumentando. Não. Aí você fala assim, gente, tá bom, vamos manter. Mas ele é necessário para você evoluir. E aí, quando você começa a empreender, e você realmente quer isso, você vai arrumando soluções. E contando um pouco aqui da minha jornada, quando eu comecei, eu fiz muito isso que você está falando. Então, eu fui ali no YouTube, fui em busca de conteúdo. Hoje, gente, tem uma infinidade de podcasts que são maravilhosos relacionados a negócios, com dicas que você fala assim, meu Deus, como? Verdade. Dando uma dica aqui também, o ChatGPT vai lá, atue como tal, especialista, me ajuda em determinadas situações. Ou seja, quando o empreendedor, ele vai atrás e ele vai buscar uma solução. E aí, essa parte que Paulo tem muito da questão da consultoria empresarial, eu não consigo pagar a consultoria empresarial. E aqui fica uma dica para vocês. Não sei se você trabalha em parceria com o Sebrae, mas o Sebrae tem essa questão de quando você tem ali o CNPJ, tem um programa do Sebrae que é muito bacana, que se chama Sebrae Tech, em que ele paga um percentual dessa consultoria e o empreendedor paga a menor parte, acho que é 30%. E possibilita você trazer um profissional, como Paulo aqui, com mais de 30 anos de experiência, para aqueles aperto fino dentro do seu processo. Mas aquela parte macro, você consegue fazer na maioria das vezes. A gente foi um passo além, vou dizer isso. Nós fomos credenciados Sebrae. Sebrae não dá para falar de empreendedorismo no Brasil sem citar Sebrae, sem trazer o Sebrae pro jogo. É a grande força propulsora, vamos dizer assim, com gente maravilhosa. Principalmente aqui, que a gente está mais perto, o Alex, todo mundo, a Rosário, o pessoal assim, aberto para ajudar o empreendedor. Da nossa parte, o que a gente fez? Entendendo a necessidade também existe um mito, eu vou dizer assim, que o pessoal fala, a consultoria é só para empresa grande. A consultoria é para quem pode. A consultoria, não, é muito caro. Eu nem vou perguntar. E é por isso que a gente estabeleceu, nós temos sim uma trilha hoje, que ele pode ser impactado com conhecimento prático a partir das nossas redes sociais. Está lá o paulojunior.oficial. Repetindo, né? @opaulojunior.oficial. Tá acompanhando? Mas é muito superficial, muito rápido. Aí a gente já vai para o próximo passo da trilha, que é a comunidade de dono a empresário. O que é isso aí? É um acesso muito mais em conta. Posso falar valores aqui? Sim, com certeza. Ele vai investir R$1.000 por ano. Como assim? R$1.000? R$1.000 por ano, a cada 15 dias, aula ao vivo. Se não eu coloco parceiros meus para falar. Nós tivemos uma aula com a ex-vice-presidente da Mastercard em Dubai. Nossa. Ela lá ao vivo, né? E ensinando, falando sobre os músculos da inovação de uma pequena empresa. Cara, quanto vale uma aula dessa? Aula de vendas, nós vamos ter agora sobre análise financeira. Esse é um ano muito importante, a gente está atacando bastante na gestão financeira. As taxas de juros estão maiores, então o clima está mais instável economicamente falando. Então a gente precisa, vamos focar, mas também no aspecto da liderança. Então tem a plataforma, tem curso gravado, Jornada de Dono Empresário. Ele assiste, não consegue assistir às aulas, pode ir lá na plataforma. Tem uma infinidade a gente chama Insights PJI, que é temas, quais as competências que o líder tem que se desenvolver. Liderança, o que significa? O que é e exemplo prático. Percepção e julgamento, o que é e exemplo prático. Prático mesmo, como é que eu avalio, inclusive, quando você tem
colaboradores e tal. Eu vou... comunicação. Tem que desenvolver comunicação, né? Quem não se comunica realmente fica no meio do caminho e aí a jornada vem para atender, então isso, dá R$ 85 por mês. Começa a dar. Mas na comunidade eu não consigo, Paulo, falar os meus podres, eu preciso abrir meu coração. Vamos para a mentoria individual para o empreendedor. Aí é a clínica de planejamento. Clínica para dar essa ideia, onde é que dói? Aí a gente tem todo um diagnóstico, a gente faz normalmente em 4 encontros e já sai com um plano prévio, um plano de ação imediato, que é o PAI. Plano de ação imediato porque é 60, 90 dias. O resultado vem. E esse resultado é o que dá segurança para o empreendedor, para ele experimentar o que é consultoria. E aí na clínica ele não paga o valor de um projeto de consultoria, um planejamento estratégico, por exemplo, investe um pouquinho mais, mas também ele não deixa de ouvir o especialista de 30 anos, com experiência internacional. Por que eu digo que isso é além? É dar acesso, porque no meio de gente que busca as agências de fomento ao empreendedorismo, como o Sebrae, que tem canais fantásticos que facilitam, tem gente que está com mais pressa. Sim. E se você dá esse acesso, eu recebo muita gente lá, falando, não, ótimo, mas eu vou poder falar com você mesmo? Vai, lógico que vai. Eu vou poder tirar dúvida no WhatsApp? Lógico, né? Então, isso cria conexão e potencializa, que é o que o empreendedor precisa quando ele contrata um serviço. Ele quer resultado, né? E consultoria é tão intangível que qual é o resultado? É praticamente a hora que ele vê a última linha e fala, caramba, como é que a gente trabalhou competências na equipe e sobrou mais dinheiro? É óbvio, você melhorou o processo, você elimina despesas, você faz a gestão. Gestão nada mais é do que preencher uma lacuna, um espaço vazio de onde você está para onde você quer chegar. Quando você faz isso, eu vou dizer para você sem medo de errar, é impossível não ter resultado. Não é porque é o Paulo, não, é impossível. Você organiza uma coisa, melhora. Toda vez que você melhora, nem que seja uma vírgula, isso vai refletir em todo o processo, né? Isso que o Paulo falou aqui é muito interessante porque a empresa nada mais é do que o empreendedor, né? A pessoa que fundou, que está à frente. Então, toda vez que essa pessoa, né, esse empreendedor, você melhora, toda vez que você lê um livro, toda vez que você assiste uma live de Paulo lá no Instagram, toda vez que você faz isso e você melhora uma vírgula na sua empresa ou uma vírgula em você mesmo, né? Isso vai refletir nos seus resultados. Jéssica, você falou uma coisa tão importante. O empreendedor tem que estar se melhorando o tempo todo. Todo mundo, né? Mas o empreendedor, acho que mais ainda. Por quê? Porque ele é líder primeiro de si mesmo. E para ser um bom líder, a gente tem que se liderar. Tem que ter aquela disciplina que muita gente fala, não, cara, esquece. Tem que fazer. Agora é vida adulta, né? Gente grande faz isso. Então, bora. Ser líder de si mesmo é duro às vezes, porque você tem que pegar o espelho e falar, é mesmo, eu preciso melhorar isso. E não adianta pode contratar quem for, mas nas consultorias mesmo. O tempo todo a gente pega alguns casos de recuperação de empresa, temos assim, empresas, mas o tempo todo eu pergunto para o líder, você quer? Cara, como não quero, Paulo? Eu te contratei para isso. Você não está entendendo, você quer? Por quê? Porque você tem que melhorar o jeito que senta na cadeira, você tem que melhorar o jeito que gasta o dinheiro, você tem que melhorar a postura com seus clientes, você tem que melhorar uma série de coisas. Mexe no teu âmago, no teu íntimo. E isso muitas vezes sente na saúde e tal. Eu tenho uns casos bem interessantes, não vou citar nome aqui, mas eu fui atender 2 irmãs que elas, não, vamos organizar a empresa, tal, assim, assado. Não, bora, vamos. Então tá aqui, vocês vão falar tal com essa pessoa aqui. Aí ela viu, quem é? Psicóloga? Como assim? Eu preciso que vocês entrem equilibradas na próxima reunião. Aí elas, não, mas a gente quer organizar a empresa, sim, por isso. É necessário. Eu preciso. E de fato, não é maldade nada. E até fica a recomendação.
quem faz terapia vai mais rápido. Então faça, não é coisa para doido não, é todo mundo. A gente se entende, a gente se percebe. E quando você se percebe, você entende, e quem entende, atende. Aí quem atende, as chances de superar a entrega crescem assim exponencialmente. Eu acho muito interessante porque o crescimento da empresa está diretamente atrelado ao crescimento das pessoas que estão nela, né? É verdade. Começando, lógico, pelo empreendedor, mas também a sua equipe. Né? O desenvolvimento da equipe. Por isso que essa parte de treinamentos para o time, de trazer esse time para perto de você. Porque quando a gente está falando de escalar uma empresa, você não vai escalar sozinho. E se você tentar, você vai andar muito pouco. Se você tem um time forte escalando junto com você, você vai muito mais longe. E é interessante que é uma coisa cultural, não sei se você percebe isso aqui na nossa região, que todo mundo acha que treinar time é desperdício de dinheiro. Mas se eu treinar e amanhã ele decidir ir embora? Experimenta não treinar, né? E ele permanecer 10 anos dentro da tua empresa, né? E aí eu gostaria que você falasse, em relação, a gente conversou aqui um pouco do desenvolvimento do líder, mas também de como que a gente traz esse time, que uma das coisas que eu vejo muito meus colegas empreendedores reclamando, principalmente da nova geração que está chegando, eles não engajam, não criam raízes dentro da empresa. E se eles não criam, como é que eu trago essas pessoas para crescer junto comigo? Primeiro, não tem fórmula mágica. De novo, eu vou para o entendimento. E ontem a gente estava num projeto de consultoria trabalhando exatamente esse aspecto de ser o técnico do time de futebol, vamos pegar aqui, é uma arte, é um dom, porque colocar a pessoa certa para jogar na posição certa é que vai fazer o time fazer o gol na hora certa. Já assistiu o Hulk jogar? Não. Eu não gosto de futebol. Não, mas eu estava em Xangai com uma turma de paraibanos, e ele jogava lá. Aí, não, bora tentar falar com o Hulk. Quem conhece o Hulk? Quem conhece o Hulk? Aí chegamos no Hulk e ele atendeu a gente e tal, deu os ingressos. Aí fomos uma turma, caramba, nós estamos assistindo em Xangai, até arrepia. O Hulk não corre. O Hulk é profissional. Dos 4 gols, fez 3. Saiu todo mundo lá gritando Hulk, Hulk, né? O astro do jogo. Por quê? Vamos aprender um negócio. Profissional sabe jogar, profissional treina, profissional é persistente, profissional não treina só o que ele faz, ele fortalece a musculatura, ele fortalece a mente, ele está envolvido. Jogo de menino não, todo mundo em cima da bola, a bola vai para o canto, aquela, ai meu Deus, a gente está perdendo o campeonato, a gente não treina. Então aqui tem um princípio bem interessante que sim, equipes vencedoras, tem aquele livro do meu amigo José Salib Neto, O Algoritmo da Vitória, tem uma coautora com ele, não vou lembrar o nome agora, mas o Algoritmo da Vitória, ele mapeou exatamente o que faz um time nos esportes ganhar. Sim, tem muito treinamento, treino, depois você treina de novo. Tem lá o craque do time, e normalmente você tem o cara mais seguro, tem que controlar o ego dele, mas tem que fazer a ligação. Já fez aquela dinâmica de pegar uma linha e jogar a corda, joga o novelo para você, e aí você fala o seu nome, alguma coisa, aí você joga para o outro e vira um emaranhado e as pessoas segurando. Quando a gente belisca, se as pessoas não encostam a linha, ninguém sente. O único que sente é que está ligado diretamente, que sente a vibração. Mas quando a gente encosta as linhas umas nas outras, se a gente beliscar no meio, todo mundo sente a vibração. E para encostar a linha nas outras, alguns têm que subir, outros têm que descer, tem que esticar, mas não pode esticar muito, senão machuca o dedo do colega. Isso tudo demonstra que treinar tem que encarar de frente. E quando o empresário ou o dono da empresa, eu vou colocar isso para a gente provocar os empreendedores, ele ainda está no pensamento dono de empresa, que vou gastar com isso. Não, os meninos assistem o YouTube aí, eles se viram, né? Seja autodidata. Autodidata, não é? Nem todo mundo é. Mas quando o empresário entende que ele vai ter uma empresa autogerenciável, quando o time dele sabe fazer gol, quando tem capitão, quando tem treino, quando entra de maneira mais profissionalizada, aí ele investe
ele não só investe, ele é o primeiro a preciso validar isso. Preciso trabalhar cultura organizacional para atualizar. Eu preciso trabalhar liderança. O que eu vejo de empresas sem líderes. Então a gente sofre na nossa região, não só no nosso estado, mas na nossa região o capital humano e a educação são pilares muito fracos, então a gente sofre na contratação. Você deve ouvir os colegas falando, nossa, está difícil contratar, nossa, os meninos chegam e não engajam. Sim, então se eu entender, de novo, entender é mais importante que atender, entender de gente, entender o meu time, o meu produto, a minha empresa, eu começo a investir mais tempo na contratação e sou mais rápido na demissão. Por que isso? Eu levo mais tempo selecionando, entrevistando, batendo bola, validando para entrar a pessoa certa na hora certa. Isso me ajuda. Não é, como eu disse, não tem fórmula, mas me ajuda nesse processo. E aí os resultados surgem. É o resultado que motiva. Caramba, conseguimos! Nossa, que massa! Pô, você fica mais animada. E é esse resultado que você fala, para me fazer aqui uma ilustração para vocês entenderem. Quando você vai pra academia, é um saco. Quem gosta de ir pra academia? Verdade. Mas quando você vê dá até raiva. Os músculozinhos se formando, você fica empolgado. Caraca, tá dando resultado. E aí você começa e daqui a pouco você vira aqueles marombeiros que fala, né? Zica. Mas e aí, isso que é importante também, você tá sempre olhando, como você falou, o mastro lá na frente, mas tá olhando também a curto prazo. Porque se você olha muito aquela meta grandona que demora a chegar, você se cansa, seja com o seu time, que você, enfim. Se cansa. Quando você tá ali, pequenas melhorias que o seu time faz, e você comemora essas pequenas etapas, você vai se motivando. Verdade. E aí vai evoluindo. Porque a gente fica muito atento só, por exemplo, nosso tema hoje é como se tornar a empresa autogerenciável. O cara quer amanhã tornar a empresa autogerenciável. E é o que você falou, é um processo, né? Ele vai começar ajustando aquelas pequenas coisas, e aí ele vai evoluindo. Só que também, se você nunca fizer aquela pequena coisa, você nunca vai chegar na evolução que você deseja. Consistente, né? Sim. Que isso é o segredo. E por isso, sabe, para empreendedor, você está passando dificuldade, e qual empreendedor que não passa dificuldade? Mas tem aqueles momentos muito difíceis. A gente sempre recomenda o que é bíblico, não é nem... Basta cada dia o seu mal. Então vive um dia de cada vez? Não, mas amanhã, mais o banco, mais não sei quem. E hoje? Fazer gestão é fazer escolhas. Hoje nós vamos falar com quem? É preciso inclusive gerir o tempo. Muito empreendedor se perde porque não tem gestão do tempo. Eu tenho muita coisa. A operação ela se acha mais importante. Eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo. O que você tem para fazer? De novo, olha, um método tecnológico que é caríssimo. Papel e caneta, você pega, aí você começa. Hoje eu tenho um podcast lá com a Jéssica. Eu tenho que falar com o cliente, tenho um treinamento, tenho que ligar para não sei quem. Não esquece de vender. Para eu vender, eu preciso falar, para eu vender uma comunidade, eu preciso falar com 20 pessoas. Quem são as 20? Não esquece de anotar. Mas está tudo lá no sistema, Paulo. Não, você que é líder empreendedor, você tem que saber. Para saber, tem que revisitar. Por isso que o líder tem que passear nas 3 torres ali. Então, papel e caneta te ajuda a tirar a ansiedade e passar uma informação para o teu cérebro de controle, né, entre aspas, para dizer, você não vai esquecer disso. E não esquecendo disso, eu começo a fazer o que a Jéssica está trazendo. Ações. São ações que geram resultados. Mas eu sei disso. Mas se não fizer, o resultado vai cair, bum. Pode ser abençoado, ter sorte, mas cara... Não vai vir, né? Tem que treinar, tem que ir pra academia. O músculo não cresce do nada, né? Não, se você nunca for pra academia, nada nunca vai acontecer. Né? Do mesmo jeito, se você nunca der o primeiro passo em qualquer coisa que você queira e ficar como espectador, não vai, né? E aí, falando desse ciclo que você tá falando, vendo aqui o que você tinha colocado, a questão dos pilares, eu lembrei de algo que a gente usa muito na engenharia, não sei se você já ouviu falar, que é o PDCA, que também usa da parte da administração.
Tem a parte de planejar, checar, verificar, e esse ciclo ele se retroalimenta. Exato. E uma das coisas que eu acho interessante, Jéssica, aí vai ficar nesse ciclo? Não. A ideia desse ciclo é, toda vez que ele completa um processo, ele sobe um degrau. Exato. E aí é o que acontece na vida, né? E se tratando da empresa que a gente está falando aqui, então toda vez que você rodar um processo no seu operacional, implementei esse item na minha operação. Quando você fizer esse ciclo completo, você vai ter evoluído de alguma forma. Sensacional. Você me fez lembrar, há 2 semanas eu rodei mais de 1.200 quilômetros para melhorar um processo para um cliente nosso. Então, tá funcionando o treinamento, tem parte à distância, não tem, o cliente não está entendendo, tem que fazer uma prova. O que a gente fez? Espera aí, me dá aqui, eu vou. Aí eu fui lá em Poço Branco, fui lá em Solânia, fui lá em Serraria, para conversar com o dono lá do mercadinho e falar, e aí, como é que está funcionando? E o sistema, você gosta, não gosta? Aí, né, tem que ir toda à vontade e tal, para entender o chão da fábrica e qual a melhoria do processo. Caramba, tem inovação para fazer aqui. Eu poderia fazer isso só lá no fluxograma. Cara, mas se não entender, quem faz as ações são pessoas, quem faz resultados são pessoas. Eu não posso desprezar. Eu tenho que entender as pessoas, quais são as dores das pessoas. Aí a gente visita. E acho que essa a maravilha do empreendedor, do empreendedorismo. Você tem a liberdade, é maravilhoso ser empreendedor. É maravilhoso. Paulo, mas você tem a liberdade, você faz seu horário, você faz seu tempo, você faz seu resultado. Você tem, e por isso que é tão importante saber onde se quer chegar, mesmo começando só para pagar boleto. Mas eu vou aprimorando, aí eu visito, vou lá na operação, vejo o que tem para melhorar, aprendo, desaprendo, porque normalmente a gente vai com uma ideia, né? Você chega, conversa com as pessoas, fala, não é assim. Cara, deixa eu mudar, atualiza, cria, inova no meio do percurso. Inovar não é inventar o foguete do Elon Musk só, não. Inovar é melhorar o processo que deixou, inclusive tirando coisas que não devem existir. Né? A gente fala aí, não, isso aqui não precisa mais existir, tira, fica mais livre, todo mundo gosta, o cliente percebe. Quando o cliente percebe, cara, aí pega fogo, é isso que faz o resultado aparecer na prática, porque ele entendeu o benefício do seu serviço, da sua abordagem, da sua melhoria, mas, de novo, é um processo. E só voltando na questão do engajamento dos meninos, é um processo que a gente precisa entender também a mente deles. Porque eles estão num mundo mais complexo. O telefone está mais simples. Mas para chegar num aparelho desse sem botão, aqui atrás tem muito mais software, mais engenharia, mais técnica, mais um monte de gente craque aqui atrás para fazer isso acontecer. Para o cliente deve ficar mais simples. Mas significa que o back-office fica muito mais complexo em todas as indústrias. Se fica mais complexo, eu preciso ter gente mais qualificada. Mas a nova geração, quando eu entendo a mente, a abordagem também muda. Ou seja, isso traz o reflexo do empreendedor ser um bom líder. É chato? Não, é mais oportunidade de se reinventar, de se atualizar a versão, né, que a gente diz. Senão não roda mais. Não, um exemplo é que o iPhone é maravilhoso, mas tem uma nova versão todos os anos, trazendo pequenas melhorias, né? Eu queria te perguntar, baseado nos seus anos de experiência, que às vezes também o empreendedor fica muito ansioso para sair do operacional, mas existe um período, um dado que traga assim, uma empresa X ou empresa em média demora X tempo para se tornar uma empresa robusta e sim andar com as próprias pernas. Existe esse dado, assim como existe das empresas que acabam morrendo ao longo do tempo? Eu vou fazer um merchan aqui da comunidade de dono empresário. Você está convidado, acessa lá o site comunidade.pji.com.br. Repetindo, comunidade.pji.com.br, que é onde a gente trata, e o mote é acelere a sua empresa em até 3 anos nos próximos 12 meses.
como é que faz? Nossa, que fórmula mágica. Todo mundo, né, usa a linguagem. Não tem fórmula, tem ação, tem gestão, tem foco. Quando você foca, por que que eu sozinho tendo a levar mais tempo? Porque quando a gente está junto, eu vejo, você fala uma coisa, eu me inspiro. Caramba, eu não tentei isso, aí eu tento. Eu falo uma coisa, você também se inspira. Então a comunidade ela acaba se retroalimentando. Exatamente. O pessoal comentando lá, vocês também têm dificuldade de contratar, né? Paulo, quem que você... Pô, fala com a Fernanda lá. A Fernanda é show de bola, faz uma seleção maravilhosa, profissionaliza a sua gestão. Ou seja, o empreendedor ele acaba se ajudando nesse percurso. Então, falar de uma empresa autogerenciável vai ser, então 6 meses eu vou conseguir? Se você quiser, vai. Mas significa também entender, de novo, entender é mais importante que atender, qual o nível de maturidade que você está no seu negócio. Isso é importante. Por quê? Porque ninguém sai do 0 para o 10 da noite para o dia. Pelo contrário. O sucesso acontece da noite para o dia depois de 20 anos. Não é, não? Não é assim? Depois de 20 anos, fez sucesso. Nossa, por quê? São ações. Então, tem empresas, a gente levou o case do Mangai. O Edinaldo, um abraço para a família toda. Ele contou o case da família Mangai. Nossa, mais de 1.500 funcionários, fantástico. Cara, para chegar... E ele conta sem demérito algum, assim, de uma maneira muito simples, do jeito deles serem, que da primeira loja para a segunda foram mais de 10 anos. E lá no começo, eles levavam os pratos de casa para o restaurante. Cara, nesse dia teve gente que chorou, né? Porque é gostoso se inspirar com o Walt Disney, mas é gostoso se inspirar com a Jéssica, porque eu posso pegar o telefone e falar, é verdade, você passou isso mesmo? Caramba, então eu também posso conseguir. Fica mais real. E aí, de 10 anos, mas hoje eu vejo na internet o cara ficando rico em uma semana, milionário em 7 horas, 7 dígitos, não sei quantas horas, né? Tá, beleza. Existem quantos Neymares, né? Eu fui estudar o digital. Toma cuidado com o que você vê, né? Eu, sem demérito a ninguém, mas não faço depoimento falso, não faço carinha que não existe. Não, mas Não, peraí, vamos seguir uma linha. Então, o que eu recomendo para todo mundo que quer crescer e quer ter uma empresa gerenciável? Vamos olhar para o que realmente uma empresa tem que dar? O que é que uma empresa tem que gerar? Lucro. Tem que gerar caixa para pagar as coisas, né? Mas no final, a última linha é: qual a lucratividade do seu negócio? Eita, aí é que muita gente não sei. É isso que cansa. Recebe e paga, recebe e paga, recebe e paga, recebe, compra e paga. Ai, meu Deus, cadê o dinheiro? Eu estou trabalhando até meia-noite. Então, vamos organizar, que é fazer gestão, para falar, tá bom, então tá sobrando, vamos chutar aqui 10% de lucratividade. Pô, talvez seja melhor vender tudo e aplicar na renda fixa, que hoje está dando um pouquinho mais. Investe no tesouro, o governo está pagando 17 já quase. Mas Paulo, eu não manjo disso, eu não entendo, não sou especialista. Tá, é por isso que precisa buscar conhecimento. Então, na prática, Jéssica, eu preciso ter uma empresa autogerenciável para quê? Olha que pergunta profunda. Porque eu quero estar na estratégia. Por quê? Porque eu tenho mais coisa para fazer ou não quero fazer nada da vida. Por quê? Normalmente sim, porque você chega na causa. Que significa, na minha estratégia, eu preciso que essa empresa se organize rápido para deixar aqui 20% de lucratividade, que eu estou iniciando outro projeto, eu estou iniciando um podcast, eu quero movimentar, eu preciso estar com o meu público e vou fazer isso crescer. E tem a minha família, e tem também a minha filha que eu quero ver crescer. Opa, já mudou o cenário. Quando eu entendo onde eu quero chegar, eu sou mais intencional nas minhas ações. E aí eu consigo estabelecer um mastro que faça sentido. E não ir na crista da onda e falar, acelere 5 anos e todo mundo, olha, aí o cara filma do jatinho, né? Outro dia quase eu peguei a BMW lá do nosso amigo Alisson, né? Eu vou tirar uma foto e falar, você quer ter um carro desse? Eu também quero. Mas se posta isso, fala, caramba, que massa. Cara, onde você quer chegar? Porque a vida real, o sucesso, Jéssica, tem a ver com travesseiro, né?
Tem um famoso, não lembro quem, mas eu concordo. Tem a ver ali com deitar em paz e falar, cara, que maravilha, quanta gente eu ajudei. Quantos problemas eu ajudei a resolver, famílias se unindo, porque ter lucro é bom, mas ter propósito para esse lucro é melhor ainda. E aí o ciclo virtuoso se instala para a pessoa falar, o que aconteceu? A Manuela lá, nossa assistente, ela fala, nossa, o pessoal entra de uma posição, ele sai, parece que sai brilhando. Não é porque o Paulo é fantástico, eu agradeço a Deus pelo dom que ele me deu, mas não é só porque a gente organizou. Organizou o pensamento, organizou a postura, a pessoa sai, caramba, nossa, como eu não pensei nisso? É porque não dava tempo, estava na bagunça da operação. Quando você se provoca, na verdade a clínica ou uma mentoria empresarial acaba funcionando como uma academia. Quando você se força ou nem se força, mas provoca ter esse momento, eu digo que dá raiva porque você fala, por que eu não vim antes, né, pra academia? Que você sai melhor, caramba, meu. Melhora tudo, né? É. E aí, gente, em relação ao que você tá falando, eu gostaria de fazer aqui uma provocação. Ótimo. Inclusive, ó, todo o que Paulo tá falando, o Instagram dele, todos os links vai ficar aqui na descrição, vai lá dar uma conferida. E o que eu vejo muito hoje é, principalmente com as redes sociais, ver uma pessoa aqui do Sul e diz assim, eu vou fazer um treinamento, acelere sua empresa 5 anos em 3 meses e custa 25 mil no final de semana, 3 dias. Todo mundo sai desesperado. E aí vem um profissional, e eu vejo isso em vários cenários aqui em João Pessoa, e é uma coisa que eu já comentei com vários empresários, em que eu tenho uma visão crítica sobre isso. Quantos profissionais aqui em João Pessoa não têm uma capacidade, não que, enfim... Exato, todo mundo tem seu... Mas quantas pessoas nós temos aqui, na nossa casa, que podem nos ajudar e que têm um valor, falando em termos de dinheiro, que nem se compara a esses 25 mil, mas eu não faço. Eu acho esse cara caro e eu vou para São Paulo passar 3 dias, que na verdade é legal, você faz as conexões, eu já fiz inclusive, mas e depois? É até importante, né? Não, sim, é importante. E você tem que ir, não tô dizendo pra você não ir, mas vamos ver também outras coisas, vamos valorizar quem tá do nosso lado. Nós fizemos um vídeo para a Embaixada de Negócios, está no ar ainda, e diz o seguinte, a Paraíba pode. Colocamos só a imagem da Paraíba, Patos, Campina e tal, inclusive o Cidinho, filmmaker, para mim é um cineasta, o cara é um artista. Um abraço, o Cidinho é fantástico, ele e começa, a Paraíba pode, você pode, as nossas empresas podem, e aí no final ele finaliza, né, ele termina, a Paraíba pode e tal. Então, a hora de empreender em João Pessoa, não é, quando eu me aposentar eu vou para lá, não, cara, a hora é agora. Por quê? E aí eu acho que passa por um aspecto cultural de resgate da autoestima mesmo, Sim. como povo, como sociedade, vencendo preconceitos que existem, vencendo também a própria questão que é cultural, que o brasileiro sofre isso em relação a outras nações, o nordestino em relação a outras regiões, em alguns aspectos sulistas também, do sul mesmo, não o sudeste. E aí a gente precisa encarar com maturidade e dizer, cara, eu vou, não só uma questão de valorizar, mas eu tenho aqui do meu lado. Eu consigo resolver isso? Entender é mais importante que atender. Não, mas eu preciso. E aí a gente vive, com muito respeito a todo mundo, numa cultura da imagem, principalmente hoje, muito ressaltado pelas redes, tudo, que é o que importa é tirar foto lá. Nós fizemos um almoço para a dona Luísa Helena. Dona Luísa, um grande abraço, né? Na época da Lojas Maia para a Magazine Luiza, a conheci, a gente trabalhou junto. E a dona Luísa recebe os meus grupos. Dona Luísa, vou estar com um grupo em São Paulo. Outro dia ela recebeu, parecia uma conversa de boteca, assim, não, faz a roda aqui, 15 empresários perguntando, vale mais que o MBA. E ela dizendo exatamente isso, mas vocês têm isso lá, vocês têm que dar mais valor. A gente acabou de implantar o centro de distribuição lá em Alhandra, vão lá conhecer. Aí peguei o povo, levei para lá. Por quê?
Porque a gente precisa primeiro saber onde quer chegar como nação, como Estado, como povo. A gente pode, de fato, e aceitar isso, e estimulando através de, de valorização mesmo, né? A Embaixada de Negócios da Paraíba. Ah, que é a embaixada? Pum. Onde você entra, eu fui num evento da ONU lá em São Paulo, o pessoal, embaixador de negócios da Paraíba. Deixa eu falar, né? O nome fica chique. Mas o que significa isso? Significa, sim, sou embaixador, sim. Faz negócio? Faço. É se entender e aceitar e se colocar, não melhor que ninguém, de hipótese alguma, mas ocupar espaço. O Rui Dantas, grande amigo também, ele diz, publicitário, né? Quem não se posiciona é posicionado. Então como é que eu me posiciono? Que esse é um aspecto do mundo do empreendedorismo. Se você não se posicionar, como assim? Vai também na maneira como você se apresenta, a maneira como a tua loja está decorada, se está limpa, se não está, tem esses aspectos que são artefatos, mas o posicionamento de defender com muito respeito as suas ideias, de não deixar de falar só porque outros... Não, você fala, mas respeitando outro ponto de vista, você, de certa forma, contribui para melhorar o discurso, não para parar o discurso de ninguém. Mas tem a ver com lideranças também. Por isso que eu estimulo. O cara lá montou um grupo de empreendedor, grupo de oração, dá parabéns para ele, porque é difícil reunir pessoas, é difícil puxar. Através de boas lideranças é que a gente vai estimulando e dizendo: pô, que massa que você foi lá naquele curso em São Paulo, hein? Pô, eu já fui também. Mas você foi lá no curso que a Jéssica fez? Jéssica? Cara, foi fantástico. Nossa, aquela menina de ouro. Ou seja, eu vou estimulando e retroalimentando sem também haver aquele exagero que é a caricatura da cultura. Que tem que ter um palestrante paraibano. Se o tema pedir, tem que ter. Pode ter. Eu não lembro a psicóloga que falava, vamos tirar o tem que. Vamos colocar gostaria de. Porque o tem que é muito agressivo e mesmo pra gente, a gente não tem que nada. Eu gostaria de ir pra academia. Você não tem que ir pra academia, mas eu gostaria. Gostaria de ser um líder melhor. Eu gostaria de ir para a China, lá na Canton Fair com Paulo Júnior, né? Eu gostaria... Não tem que ir, mas eu acho que isso facilita a compreensão. Falo demais, Jéssica. Não, mas eu amei ter você aqui, amei tudo que você falou. E eu sempre falo, eu sou a pessoa mais privilegiada, porque toda semana eu tenho um MBA aqui. Deus toda semana uma pessoa como você, com muito conhecimento. Eu estava vendo cada gente boa que você tem entrevistado. Realmente é uma bênção, um privilégio. E para mim, eu fico muito honrada toda vez que eu sento aqui. Eu, como eu falei para você quando começou, eu sento aqui como um aprendiz. Porque eu acho que é assim que a gente evolui. Aquela pessoa que sempre acha que sabe, ela nunca vai evoluir. Mas quando você se coloca na posição de aprendiz, você consegue aprender muito. E eu aprendi muito com você hoje. Meu Deus, eu também com você. Obrigado. E eu espero que quem esteja nos assistindo também tenha aprendido. Saiba que é uma jornada infinita, né? Sempre vai ter novos desafios. Jornada de excelência nunca tem fim. Nunca tem fim. E caminhando aqui para a finalização do nosso podcast, eu sempre faço algumas perguntas no final. E aí, a primeira é, para quem está nos assistindo e está sendo direcionado esse podcast, que é pessoas que querem empreender ou que estão no caminho, qual o conselho que você dá para esse empreendedor que quer evoluir, que quer crescer, que quer ter uma grande empresa, que quer continuar sendo empreendedor? Se organize. Na prática, é gestão. Se organizar significa desde colocar cada coisa no seu lugar, começa pela sua mesa, começa pela sua gaveta, talvez pela sua bolsa, talvez pela sua carteira, ou pela gaveta lá de casa, sabe? As meias, tudo bagunçado. Começa, se organize, uma mente organizada prospera. Então isso vai te ajudar a pensar melhor, a não agir pelo impulso, porque você domina bem o seu negócio. E você precisa dominar também negócios, os pilares, modelo de gestão, modelo de negócio e estratégia. Quando você entende isso, você fala, preciso me organizar financeiramente.
Eu não entendo de finanças, não tenho dinheiro para contratar uma consultoria, mas tem o YouTube gratuito que eu assisto lá, as propagandas no meio, mas eu consigo assistir um vídeo de 10 minutos para saber que eu preciso fazer um fluxo de caixa. Precisa. Mas eu não tenho o notebook ou a planilha. Tem papel e caneta? Anote o que eu digo, ainda que seja papel de pão, eu prefiro do que não ter nenhuma organização. Organize-se estrategicamente. Eu não entendo disso, Paulo, meu Deus do céu, consultoria deve ser muito cara. Tem papel e caneta? Responde, como é que você quer estar daqui 3 anos? Pega o óculos da imaginação, o binóculo da imaginação, e você vai se enxergar. Como é que está o Paulo? Jéssica, põe um binóculo aí, como é que a Jéssica está daqui 3 anos? Aí você traz na sua mente algo que vale mais que o conhecimento. Einstein já falava isso. É imaginação. Quando você começa a se imaginar, você já está fazendo um grande exercício estratégico que é. E aí é legal, se você for em detalhes, Deus gosta de detalhes. Ele vai te abençoar, principalmente se você escrever. E se escrever em inglês ainda, a bênção é em dólar. Já treina, né? Então, mas se imagine. A gente não para nem para imaginar, porque fala, para de pensar, para de sonhar. Você é doido. E tudo começa na imaginação, né? Todas as ideias. Isso aqui começou numa ideia. É. Deus vai te dar boas ideias, desde que você se coloque à disposição, desde que você busque, desde que você se demonstre que quer. Quem quer já tem metade do sucesso. Né? A vontade já é metade do sucesso. Quem não quer, manda fazer, né? Que dizem assim. Então, o empreendedor é algo que quer. Eu só ia dizer organize-se, né? Mas é isso, organização, porque aí você vai melhorando, vai sobrando, aí você fala, dá para ganhar dinheiro, e dá para sobrar dinheiro, que legal. Se você está em outra fase, né? Que eu digo o seguinte, tem aqueles que estão na fase, na crista da onda, não tem jeito, você vai ter que inovar, criar um ponto de inflexão para crescer mais. Até mais, precisa de mais força, porque você já está... Mas se você está aqui lá no vale, está embaixo, está difícil, exatamente, você precisa buscar força e criar, se organizar para recuperar. E você precisa da visão, que é a imaginação, como você vai chegar, mas do ajuste da trajetória, que é tão importante quanto ter a visão. A hora que faz isso com gente boa do lado, você fala, caramba, estou conseguindo. Hoje foi melhor que ontem. Caramba, estou conseguindo. Olha, o resultado desse mês vai ser bom. E aí vai. Essa vira aquela questão de melhorar ser 1% melhor todos os dias, né? Qual que é o da explosão? O hábito, a força, não é? É um livro, é um melhorando. Eu não sei mais. Ser todo dia mesmo. É verdade. Melhor do que tudo ao mesmo tempo. E ninguém consegue melhorar assim tão rapidamente, daí do 1 ao 100. É verdade. E agora, para finalizar, qual frase você guia a sua vida? Que se fosse a única coisa que você pudesse deixar no mundo, seria essa frase. E aí eu dou spoiler do JJ, que eu acho isso fantástico. Pode ser 2, não, mas uma. Pode ser, fica à vontade. Um que eu tenho para mim, é um versículo bíblico, 1 Tessalonicenses 4, 11, 12, que diz, basicamente, que cada um cuide do seu próprio negócio, cada um cuide da sua própria vida, cada um seja exemplo para os que são de fora. Ele está falando, o apóstolo São Paulo está falando em relação a quem vive dentro da igreja, para que você seja um exemplo. E aí eu misturo com outro verso que diz que a sua vida seja um exemplo para que as pessoas vejam a sua luz e glorifiquem a Deus através das suas ações. E aí eu puxo uma frase que está até num capítulo de um livro que a gente está escrevendo, que é a arte de empreender, que diz assim, no dicionário dos líderes, não existe a palavra impossível. Isso é do Sheikh, do His Highness, lá do Sheikh de Dubai, o Al Maktoum, que diz o seguinte, Dubai é impossível. Não era, quando começou ele dependia de pérola, o Japão começou a fazer pérolas sintéticas, aí o Sheik, e agora? Vamos perder o mercado, o petróleo vai acabar, peraí, bateu lá na rainha da Inglaterra, falou, tô com uns projetos aqui, pediu um projeto arquitetônico maravilhoso, fizeram o Burj Al Arabia, que é a vela, muito lindo, mas ele falou, não, mas nunca vi vela na terra, esse hotel tem que estar no mar.
Aí fizeram uma ilha, e aí Dubai começa. De fato, tem hora que você olha assim, é tudo muito artificial, parece, mas de fato é a tradução de que o impossível não existe no dicionário dos líderes. E o empreendedor é um grande líder. Então, com fé, confiança, boas parcerias, alianças leais, eu acho que isso é importante, né? Você ter a mesma convicção de fazer bons convites. Obrigado porque você tem me convidado para estar aqui, de verdade, Jéssica. Não, eu que agradeço você ter aceitado. Né? Ver seu esforço, ver sua dedicação, sua constância, me admira bastante, assim, porque eu vejo você contando umas histórias, uns perrengues, né, no meio do caminho, mas a gente vai vendo pessoas constantes, o resultado, ele vai acumulando, e aí a gente está aqui aprendendo e sabendo que realmente o impossível não existe. Para mim era impossível ter ido trabalhar já 8 vezes em Dubai, 7 vezes à China, ter levado gente da Paraíba, as principais lideranças, para conhecer o programa de excelência do governo de Dubai, com os conselheiros do Sheik lá mostrando como é que isso aconteceu. Isso também contribuiu para... E aí, de fato, a gente levou os líderes do Sebrae, das federações. Cara, vem ver isso aqui. Que significa, olha, dá para fazer, a gente não precisa ter o luxo de Dubai, não, nada disso, mas dá para fazer com método, dá para fazer quando a gente quer, dá para fazer provocando o poder público, porque ele é muito forte, mas o poder público tem muita coisa para fazer. Então, a gente sabe como resolver problema, iniciativa privada. Empreendedor é especialista em resolver problema. Pergunta para gente. Não, todos os dias, um maior que o outro. Então, por que a gente não se dá as mãos? Por que a gente não valoriza as outras associações? Eu sou presidente de uma associação da Embaixada de Negócios que fala sobre ética cristã no ambiente de negócios. Mas toda hora falando com o pessoal da Associação Comercial, do CDL, do Soma, das mulheres de negócio, todo mundo falando, bora. Por quê? Porque não deve existir competição, o que eu entendo, mas uma coopetição é saudável. Porque se a gente não se ajudar, Paraíba vai ficar só querendo. Não, ela quer e ela pode, né? E vamos conseguir, porque eu tô vendo vários movimentos aí. Tá fantástico. E muita gente interessada em fazer as coisas acontecerem. Tá maravilhoso. Muito obrigado. Quero te agradecer mais uma vez. E quem tá nos seguindo aqui, que nos ouviu, vou deixar todos os links rede social de Paulo aqui na descrição. Aproveitar e fazer o convite para a missão. A gente está com um grupo agora para Canton Fair. Nós vamos sair em abril, dia 12 de abril até 22. São 10 dias, a gente vai fazer uma pausa também em Dubai, onde a gente vai ter lá um Dubai Business Lab para conversar sobre negócios e trazer todo o aprendizado da maior feira multissetorial do mundo, que é a Canton Fair, lá na China, trazer como é que a gente aplica isso nos nossos negócios. Então é um grupo que está indo comigo, um grupo seleto, máximo ali vou esticar um pouquinho, mas é um grupo enxuto justamente para a gente não só ver feira, tem uma série de segmentos lá, é uma feira realmente muito grande. Eu levei um empresário outro, eu falei, e aí, menti, né? Porque você dá 20 mil passos num dia, você mentiu. Eu falei, mas como assim? Você falou que era grande, não enorme, desse jeito, né? E aí, então é uma experiência fantástica, eu recomendo para todo empreendedor. Não vou importar nada. Não precisa. Você vai trazer uma boa ideia. Se não trouxer uma máquina, alguma coisa, você traz uma boa ideia para aplicar no seu negócio e transformar a sua vida também, porque só o impacto cultural é fantástico. A China é um exemplo da revolução. A China está vivendo em 2135, de tanta coisa que está acontecendo e que não chega, né? A gente recebe muita coisa ocidental e o oriental, ele tem um segredo, ele sabe pensar em milênios. Então o planejamento dele é muito mais tranquilo, né? Mas chega. Esse ano eu não vou, gente, mas o ano que vem já vou aqui, ó, depois que terminar, já articular. E aí, se vocês estiverem interessados também, vai lá no Instagram do Paulo e falar com ele. Não esqueça da galera inscrever no canal, de curtir e compartilhar, de pegar o link, põe lá nos grupos de negócio que você faz parte, põe no grupo da igreja, para fazer esse canal acontecer e levar esse conteúdo tão relevante cada vez para mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo podcast.